Meus queridos irmãos, estamos aqui diante de uma passagem muito conhecida, muito debatida por teólogos e por cientistas. Muitos cientistas falam que a criação do nosso universo, a criação de todas as coisas foi formada através de um Big Bang, mas sabemos bem que tudo há um ponto de partida, tudo tem um início, um começo. E a palavra do Senhor fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, como fala no hebraico antigo, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. E no primeiro dia Deus criou, como está escrito no versículo 2 até o versículo 4, meus queridos irmãos, não, até o versículo 5, que Deus no primeiro dia ele veio e criou a luz e as trevas. Mas no primeiro dia, a primeira criação do nosso Senhor, relatando na palavra do Senhor, que foi a luz. Ele criou a luz e disse: nossa, a luz é bom. A primeira criação do Senhor foi a luz. Depois Deus criou as trevas. Aí o que Deus fez? Deus fez separação entre a luz e as trevas. Já desde o início da criação do universo, Deus colocou isso de referência, que existe a luz e as trevas. Deus podia muito bem, meus queridos irmãos, ter apenas criado só a luz, não poderia? E deixado a noite, no caso, né? Ou podia só ter criado o dia e não ter criado a noite. Mas Deus, ele resolveu criar o dia e a noite para uma questão que a gente vai estar estudando no futuro. Mas que isso fica guardado na sua mente para você estar entendendo uma aula futura que nós vamos estar trabalhando a respeito disso. Deus criou no primeiro dia a luz e as trevas e fez separação entre elas, sendo para estações, para a virada do dia. Como sabemos, meus queridos irmãos, quando começa a amanhecer o sol, sabemos que o sol começa a nascer, sabemos que está amanhecendo o dia, né? Que estamos já começando um novo dia. E assim começa, 5 horas da manhã, 6, 7, 8, 9 e assim vai, até chegar mais ou menos na hora que o sol se põe, que onde entra a parte das trevas, né? A parte da noite, que o Senhor fez essa separação. Então na palavra do Senhor vai relatar que ele fez essa separação entre a luz e as trevas. E Deus criou isso e criou outras coisas, como vamos entender claramente. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser uma pessoa super inteligente para você estar entendendo esse capítulo. Deus criou as plantas, Deus criou os animais, tantos que se rastejam pela terra, como os animais que andam sobre a terra, como os animais que andam sobre o mar. E tudo que há no mundo foi feito por Ele. Tudo que se encontra no mundo foi feito por Ele. E é interessante que o Senhor faz árvores frutíferas que desse seu fruto. Como assim? Que se multiplicasse. Deus criou plantas que poderiam se multiplicar, que poderiam dar seus frutos e através dos seus frutos darem mais frutos. É interessante isso, pensar, porque se a gente fosse analisar a inteligência e a capacidade, né, de ter feito isso, é uma coisa incrível, vamos dizer assim, um dom natural de Deus. Por quê? Quando a gente come um caroço ou uma manga, e naquela manga ela tem um caroço, e aquele caroço ele pode ser replantado, que é através de cuidados e regações, ela se forma um pé de manga, que onde vai dar muitos outros frutos, e aqueles frutos assim por diante, dando mais pés se assim plantados. E assim foi a multiplicação da planta. Deus, como é muito conhecido, Deus é conhecido como Deus da multiplicação. E assim já vamos entendendo já a complexidade das coisas que Deus criou. Deus criou, a gente chama isso de dons naturais, porque existem dons espirituais e dons naturais, aqueles dons que foi dado por Deus, que são os dons da natureza,
como um mormaço que desce do chão e sobe até o céu, e assim prosseguidamente fazendo o seu ciclo, trazendo chuva para a humanidade. E assim esses dons, essas coisas naturais da natureza que se multiplicam. E os animais assim puderam se multiplicar, e também as frutas e também tudo o que nele há. E Deus criou todas as coisas. Mas uma coisa que eu acho interessante é que a palavra do Senhor vai falar bem aqui no versículo 26, quando Deus cria todas essas coisas, Deus, ele resolve criar uma pessoa à imagem e à semelhança dele. Que aqui no versículo 24 ele já começa a falar a respeito disso, que é a criação dos seres viventes, que é onde ele vai criar os répteis, as bestas feras, os gados que andam pelos pastos, e os répteis e tudo, os animais que assim têm vida, não vida com espírito, mas vida. E assim Deus vai falar no versículo 26, que é muito interessante a gente estar analisando isso, ó. No versículo 26 ele vai dizer assim, ó: e disse Deus, façamos, olha aí o plural que ele está se referindo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa, de novo, olha o plural, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os gados, e toda sobre a terra, e todos os répteis que se movem sobre a terra. É interessante a gente estar analisando isso daqui um pouco mais. Porque, como a gente sabe, a gente é a imagem e semelhança do Criador. A gente somos a imagem e semelhança de Deus. Deus criou a mim, criou a você, criou todos os seres viventes que estão na terra. Seres viventes que eu falo, ser humano, tanto macho como fêmea, a imagem e semelhança de Deus. Nós temos a característica física do nosso Deus, a nossa imagem. Mas quando ele fala no plural, dá para entender que não era só uma pessoa que estava naquele momento da criação do ser humano, na criação da primeira pessoa, na criação do primeiro ser humano, como foi Adão, que vamos estar estudando no próximo capítulo, no próximo estudo, e Eva, não estava ali, como dá para entender aqui no plural, estava outras pessoas. E quem era? Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus fez a nossa imagem, a nossa semelhança. Como assim? Sabemos que existe três que são a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nesse momento da criação do universo estava lá o Filho, estava o Pai, estava lá o Consolador, o Espírito Santo no momento da criação. Aí naquele momento, naquele ponto específico, ele fala, façamos o homem, a nossa, a de Deus, a do Filho e a do Espírito Santo, a do Consolador. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine sobre todas as coisas que nós criamos, que ele possa vir dominar sobre tudo. E isso nós podemos entender que nós fomos criado a nossa imagem, a nossa semelhança, a do Criador, a do Senhor Jesus. E assim, meus queridos irmãos, Deus nos criou, Deus nos fez para dominar sobre todas as coisas que estão sobre a terra, sobre tudo o que nela há. Os répteis, as frutas foram dados por Deus para nós por mantimento, para nós poder se alimentar. Naquela época, o ser humano necessitavam, não que assim, a soberania do homem, né, para poder governar a terra. E assim tudo que nele está ali, tudo que tinha ali,
era para o homem, era tudo para o homem. Deus criou todas as coisas para o homem, e o homem dominava a terra, ele era como rei na terra. Mas, como vamos ver no estudo mais para frente, no próximo capítulo, que essa dominação ela foi tomada. Adão perdeu a liderança da terra. Para quem? A saber, Satanás. E assim, meus irmãos, estamos parando aqui no estudo de hoje. Se você quer aprender mais, ative a notificação, deixe seu joinha, deixe seu gostei, amém? Compartilhe, meus queridos irmãos, que na próxima aula vamos estar já estudando o primeiro capítulo do livro de Mateus, do Novo Testamento, meus queridos irmãos, amém? E assim vamos estudar um capítulo do Novo Testamento e um do Antigo Testamento, para a gente poder estar acabando o estudo bíblico detalhado, amém? De Gênesis a Apocalipse. E algumas mais explicações, amém? A paz do Senhor Jesus, fique com Deus, que Deus abençoe todos vocês, amém, meus irmãos.